Bem, vamos então começar. Bom dia a todos. Muito obrigada por estarem connosco neste webinar de esclarecimento de dúvidas do Prémio SONAI Educação. O meu nome é Isabel, eu faço parte da equipa de comunicação e marca da SONAI e do Prémio SONAI Educação. É muito bom ver tantas pessoas interessadas no prémio e interessadas também na sua candidatura, e também é muito bom ver tantas pessoas com dúvidas, quer dizer que estão empenhadas em construir uma candidatura sólida. Antes de começarmos, eu apresento aqui brevemente a agenda. Nós vamos começar com uma apresentação do Prémio SONAI Educação feita pelo Daniel Fonseca, que é o diretor de marca e comunicação da SONAI. Depois passamos para a explicação do processo de candidatura e de algumas das perguntas que nos têm sido colocadas de forma mais frequente, feitas pelo Eduardo Fonseca e a Francisca Amado, que são os nossos consultores parceiros da Equator Company, e no final partimos então para um momento de Q&A, com as perguntas que já foram colocadas previamente e as que podem ser colocadas aqui através do chat Q&A que têm na barra superior do vosso ecrã. Reforço isso, que podem ir deixando as perguntas no chat ao longo da sessão. Nós temos hoje muitas pessoas presentes, vamos tentar responder o máximo possível de questões. As questões que não forem possíveis por constrangimentos de tempo serão respondidas posteriormente por e-mail. Espero que este webinar seja esclarecedor e passo então a palavra ao Daniel. Obrigado, Isabel. Muito bom dia a todos e a todas. Este é sempre um momento que eu vejo com enorme entusiasmo. E ao ver a quantidade de pessoas que se estão a juntar para este momento, dá-nos ainda mais força, ainda mais certeza de que o Prémio SONAI Educação tem um espaço importante para ajudar a que os projetos que promovem a inovação e a inclusão na educação realmente vejam a luz do dia, ou aqueles que já existem que saiam reforçados com o apoio que pode vir do Prémio SONAI Educação. Portanto, é isto que nos move, que nos orienta. Eu vou correr convosco, se a tecnologia ajudar, correr convosco em breves minutos alguns aspectos-chave do Prémio SONAI Educação, e começava por usar esta frase que usamos com alguma regularidade: a educação é o mais poderoso elevador social. Era algo que o fundador da SONAI, Belmiro de Azevedo, dizia com regularidade, e fruto também daquilo que foi a sua vivência na primeira pessoa. E esta ligação da SONAI à educação é longa, vem precisamente deste legado. Não sei se sabem, mas na história de vida do engenheiro Belmiro de Azevedo, houve um professor primário que teve um impacto absolutamente determinante naquilo que foi o seu percurso futuro. Foi ele que insistiu para que o próprio Belmiro de Azevedo se dedicasse com mais afinco aos estudos. Foi ele que teve um papel importante em convencer a família para encontrar condições para poder ir estudar para o Porto, naquela altura, para completar o liceu, e daí depois enverdar pelo ensino superior. Portanto, isto não é mais do que a demonstração da importância que, desde logo, os professores, mas a escola como um todo e o percurso formativo têm naquilo que pode ser a história que cada um de nós escreve sobre si. E foi isto que nos inspirou à criação deste Prémio SONAI Educação. A ligação é variada, nomeadamente através da Fundação Belmiro de Azevedo, que tem na educação um dos temas centrais, mas também, enquanto SONAI, na quantidade de apoios que damos a novos modelos educativos, às escolas de referência, a um conjunto grande de projetos onde somos investidores sociais
e ajudamos a promover então o acesso de qualidade de educação para todos e ao longo de todo o percurso. A educação ao longo da vida é fundamental. Temos, inclusivamente, na SONAI a liderança de vários projetos europeus na área do reskilling e, portanto, este Prémio SONAI Educação pensa em todo este percurso, desde a primeira infância até à vida adulta, e no peso e na relevância que a educação pode ter em nos fazer crescer enquanto seres humanos, desde logo, e enquanto sociedade. Queríamos também realçar o que já aconteceu nas 3 edições anteriores, portanto estamos a seguir agora para a 4ª edição, foi um prémio que foi lançado em 2023. Até ao momento já foram atribuídos 400.000 euros em prémios para apoiar os vários vencedores. Tivemos ao longo deste percurso mais de 1.200 candidaturas e a nossa ambição, a nossa esperança também é que esta venha a ser uma vez mais uma edição recorde em termos do número de candidaturas, porque é também sinal da vitalidade que este ecossistema de educação tem no nosso país. Já foram selecionados 30 finalistas e 9 vencedores. O nosso site, Prémio SONAI Educação, tem também mais informação, quer sobre os finalistas, quer sobre os vencedores, que podem ser úteis também para entenderem quais aqueles que foram os projetos considerados pelos vários júris das várias edições como aqueles que seriam mais interessantes de premiar. Este ano nós temos uma diferença fundamental naquilo que é a edição do Prémio SONAI Educação. Criamos uma categoria nova, dedicada especificamente à categoria, às escolas públicas. Continuamos a ter uma categoria geral, com prémios que podem ir até 40.000 euros, e esta categoria basicamente destina-se então a projetos que têm maior ambição de escala, que pretendem apostar na replicação, que são mais complexos no seu desenvolvimento. E temos então esta nova categoria dedicada às escolas públicas, que permitem acomodar projetos mais simples, que tenham requisitos de investimento menores do que os da categoria geral. Explicar que sentimos que desta forma criamos melhores condições para estes projetos também poderem fazer parte dos vencedores do Prémio SONAI Educação, e esta constatação do interesse, do entusiasmo que as escolas públicas têm demonstrado também pelo prémio, e portanto criamos todas as condições para que cada vez mais haja escolas públicas a beneficiar deste nosso apoio, e em ambos os casos não apenas o apoio financeiro, mas também um apoio não financeiro, com o acompanhamento que nós vamos dando aos vários projetos, o ajudarmos a entrar no ecossistema também de outros parceiros que temos, onde vemos que pode ser bastante vantajoso para todos este conhecimento mais abrangente. Existem basicamente 4 fases do prémio. Nós estamos nesta primeira fase, a fase das candidaturas, que teve início a 2 de março e que termina a 30 de abril. Portanto, tenham muito presente esta data, como a data limite para o envio das candidaturas. Propositadamente pensamos num tempo alargado para dar hipótese de maturarem o projeto, de dedicarem o tempo à aplicação da candidatura, mas não esquecer, 30 de abril é a data limite para o envio. Segue-se então um momento de avaliação, que vai durar os meses de maio e de junho, onde serão definidos quais os finalistas, que depois passam então à terceira fase do prémio, com esta apresentação presencial, que nós chamamos o Pitch Day, uma apresentação, durante um dia vamos ter a apresentação in loco, ao vivo, ao júri,
das candidaturas para que haja maior conhecimento das equipas e do projeto propriamente dito, para depois então haver um evento final onde nós procuramos que seja também um momento onde refletimos sobre temas relevantes para a educação, para a área de educação, e onde fazemos a entrega aos finalistas dos prémios de 2026. Este evento final acontecerá a 10 de setembro, portanto, mesmo no arranque do ano escolar, e será, normalmente um momento de grande celebração para nós, SONAI, para o Prémio SONAI Educação e, por maioria de razão, para os vencedores deste evento. E esta era a breve apresentação que eu vos queria fazer. O essencial deste momento é realmente ajudar a tirar dúvidas que possam surgir. Vamos ter então aqui a ajuda do Eduardo e da Francisca para correr o resto da apresentação. Procuraremos ser o mais claros e completos possível nesta apresentação. Faço sempre o apelo de que recorram ao regulamento, recorram ao site, onde tem uma grande parte das explicações para as dúvidas que possam surgir. De qualquer forma, passo a palavra ao Eduardo para dar seguimento então a esta explicação adicional sobre como se candidatarem. Obrigado, Daniel. Bom dia também a todas as pessoas que estão aqui presentes. Também é um gosto de estarmos já há tanto tempo envolvidos aqui em conjunto com a SONAI, seja no Prémio de Educação, seja noutros projetos, e é bom sinal que assim seja. Estou aqui, como o Daniel disse, estou aqui eu e a Francisca, vamos agora aqui passar aqui por algumas instruções para o processo de candidatura e passar por algumas perguntas que já foram feitas. Eu reparei durante a introdução do Daniel que algumas pessoas estavam a fazer perguntas no chat, ao lado, ou seja, aqui no Teams, ao lado tem um espaço específico para Q&A ou de perguntas e respostas para quem tiver ou em inglês ou em português. Façam-nas lá, para nós é mais fácil do que estarmos a ver depois na conversa em concreto, tá? A esse espaço específico, deixo já esta nota. E reforço também o que o Daniel disse, que todas estas informações estão nas FAQs, estão no regulamento que está no site. Esse é o documento estruturante e orientador. Nós aqui vamos tentar fazer assim um bocadinho um resumo e uma passagem mais rápida para tentar esclarecer aqui algumas dúvidas. Vou aqui tentar passar. Ora, vamos ver. Também não está a conseguir. Eu posso passar, Eduardo? Ok, eu carreguei Sim. mas por favor, tenta. Ainda estou no processo de candidatura. Boa, já estamos aqui, ok. Vocês pela primeira questão, quem é que se pode candidatar? Como o Daniel disse, este ano o Prémio de Educação tem duas categorias. A categoria geral, muito semelhante àquilo que foi a categoria nas outras edições do Prémio, qualquer tipo de entidade, natureza pública, incluindo escolas públicas, mas também natureza privada, com ou sem fins lucrativos, se podem candidatar à categoria geral. A categoria geral vai até ao montante de 40 mil euros por projeto. Cada entidade poderá apresentar um ou mais projetos, mas apenas poderá ter um projeto premiado. Portanto, uma entidade só terá um projeto premiado. Na categoria das escolas públicas, ela é exclusiva para as escolas públicas, de qualquer nível de ensino. No entanto, neste caso em particular, as escolas públicas podem candidatar-se a ambas as categorias, desde que apresentem projetos distintos, ou seja, cada projeto só pode ser enquadrado apenas numa categoria. Para as escolas públicas, como o Daniel também disse, a principal diferença aqui acaba por estar no nível de complexidade dos projetos, vamos sentir no nível de ambição, daí também haver uma diferença entre os valores associados, e para as outras entidades, a categoria é a categoria geral.
mais do que dizer quem é que se pode candidatar, também é importante dizer o que é que não se pode candidatar. Os projetos não são elegíveis a projetos que sejam promovidos por entidades que se encontram em situação de incumprimento contratual perante a SONAI, em situações de insolvência declarada de facto, processos de liquidação, dissolução, cessação da atividade, também que não tenham situação tributária ou contributiva regularizada e também que não cumpram requisitos de idoneidade associados ao que estejam verificáveis suficientemente graves. Também não são admitidas, isto é importante, candidaturas apresentadas por pessoas singulares, apenas se consideram candidaturas por entidades coletivas. Ok? Por favor, Isabel, deixa-me, estou a tentar passar, mas não consigo. Ok, força. Obrigado. Boa. Entrando em detalhes sobre as duas categorias e a que os projetos se podem candidatar, a categoria geral destina-se a projetos com maior ambição de escala ou replicação, iniciativas promovidas por entidades com maior autonomia organizacional, capazes de testar, desenvolver e expandir soluções educativas inovadoras e que tenham potencial para gerar impacto estrutural mais alargado. Aqui, basicamente, procura-se projetos que consigam, de facto, transformar práticas e chegar a mais pessoas. A nova categoria deste ano é exclusiva para projetos desenvolvidos por escolas públicas, como o Eduardo estava a dizer, e esta categoria reconhece as especificidades e limitações estruturais das escolas e valoriza sobretudo a inovação pedagógica de base local que acontece dentro das escolas. Portanto, aqui pretende-se apoiar iniciativas desenvolvidas dentro da própria comunidade educativa, próxima dos alunos, das famílias, dos territórios e que tenham um impacto direto e transformador nos contextos escolares onde acontece. Por favor, Isabel. Os critérios de avaliação, entrando aqui neste detalhe, existem também algumas diferenças entre aquilo que é a categoria geral e a categoria escolas públicas, também sempre associado ao nível de exigência e de dimensão que os próprios projetos candidatos devem ter para cada uma das categorias. Na categoria geral, os principais critérios de avaliação são 7, sendo que começamos pelo critério da inovação, em que se pretende avaliar novas metodologias, conteúdos ou formas de implementação que os projetos promovam, muito atuados na área da educação. Depois temos o critério da essência de fatores de inclusão, em que há aqui um foco na promoção da igualdade de oportunidades na, na educação, eliminando ou mitigando quaisquer tipo de fatores de exclusão que possam ser um entrave ao desenvolvimento educativo dos beneficiários. Um terceiro critério de avaliação é o do impacto, se o projeto consegue demonstrar que provoca mudanças efetivas e contribui para a criação de oportunidades nos públicos-alvo. Outro critério relevante é o de valor acrescentado do prémio, em que o projeto consegue identificar de uma forma clara como é que a aplicação do prémio existe e qual é que será a consequência que o prémio tem para os impactos e para os resultados e para a operação do próprio projeto. É um aspecto que é relevante. Na categoria geral, um aspecto importante também é o potencial de escala ou de replicação de cada projeto de candidato, de que forma é que ele pode ser alargado a mais beneficiários, aplicado a novos contextos, a ambição geográfica, etc. Podem ser aqui vários aspectos que podem contabilizar para o potencial de escala ou de replicação. Também existe aqui uma preocupação em avaliar a capacidade da equipa, de que forma é que a equipa da organização ou de que forma é que a equipa do projeto demonstra competências e capacidade para o implementar, a experiência associada, etc. Tudo aspectos que sejam relevantes de demonstrar. E depois também outros parceiros, há um critério que valoriza os outros parceiros e fontes de financiamento e pretende avaliar de que forma é que o projeto candidato apresenta parceiros relevantes e fontes de financiamento diversificadas, ou seja, um projeto não tem que ser exclusivamente financiado apenas pelo Prémio Social Educação, pode ser, mas também é valorizado existirem outros parceiros, seja de financiamento, seja de execução. Portanto, aqui também não há uma exclusividade, mas podem ser estas duas perspectivas. Na categoria das escolas públicas, os critérios de avaliação diminuem um bocadinho, ou seja, passamos de 7 para 5, exatamente porque o nível de complexidade exigido aos
projetos candidatos é menor, e também tentamos aqui um bocadinho adaptar àquilo que é a realidade operacional das escolas, muitas vezes associado à forma ou à facilidade ou à dificuldade de procedimentos internos para conseguirem implementar ou aceder a financiamentos, e portanto também esta categoria serve para contribuir para facilitar a implementação e desenvolvimento desses projetos. Consequentemente, como a complexidade diminui, também os próprios critérios de avaliação mudam um bocadinho, eles acabam por ser semelhantes aos outros, porque há aspectos que são não negociáveis do Prémio Nacional de Educação, e esses são o critério da inovação, em que há uma promoção de novas metodologias, conteúdos ou formas de implementação pedagógicas nas escolas públicas, os critérios de inclusão, o critério de inclusão, perdão, tem a ver com a promoção de igualdade de oportunidades, o impacto, tal como mencionado antes, o valor acrescentado do prémio também para o projeto, e aqui o potencial de replicação, mais do que ser o potencial de escala, tem a ver com como também a SONAI tem noção de alguma limitação que possa existir na escala que um projeto dimensionado ao nível de uma escola ou de um agrupamento possa ter. Também pretende sim avaliar aqui o potencial de replicação, ou de que forma é que ele pode ser replicado noutros contextos, ou noutras escolas, noutras localidades, ou noutros agrupamentos, tornando assim, passando o número de critérios de 7 na categoria geral para 5 para a categoria de escolas públicas. Sobre o processo de candidatura, o formulário está dividido em duas partes. A primeira parte mais focada na caracterização do projeto, da entidade e das pessoas responsáveis, e a segunda parte aprofunda o projeto que se estão a candidatar, os objetivos, a problemática identificada, público-alvo, recurso e orçamento, atividades previstas, resultados esperados e as mudanças que se pretendem alcançar. Duas notas importantes sobre o formulário. O formulário está disponível em uma versão em PDF, que pode ser descarregada a partir da primeira página do formulário e permite consultar todas as perguntas antes de iniciar o preenchimento online. E também o formulário pode ser guardado a qualquer momento, e o link da candidatura em curso pode ser enviado por e-mail, permitindo retomar o preenchimento mais tarde sem perder a informação já preenchida. Sobre as despesas, são elegíveis todos os custos diretamente associados à criação, implementação e desenvolvimento do projeto, como, por exemplo, recursos humanos, equipamentos e materiais. As despesas só são elegíveis se forem realizadas após a comunicação formal da atribuição do prémio e dentro do período da execução aprovado, ou seja, não são elegíveis despesas retroativas realizadas antes da decisão final. No formulário devem explicar de forma transparente como pretendem aplicar o valor do prémio. Importante destacar ainda que este ano o prémio pode ser atribuído em dinheiro e ou apoio em espécie. Esta flexibilidade é especialmente útil para algumas entidades, incluindo as escolas públicas, que muitas vezes enfrentam burocracias mais complexas na gestão de orçamentos, e assim cada identidade pode receber o apoio na forma que melhor se adequa às suas necessidades e capacidade de execução. E pronto, aproveito também para relembrar que as candidaturas devem ser submetidas até o dia 30 de abril e que podem encontrar o formulário para as duas categorias no site do prémio. Bem, depois desta a explicação inicial sobre assim, procedimentos mais standard aqui do prémio, entramos para algumas vamos procurar responder algumas perguntas, algumas que já estão nas FAQ também que podem encontrar no site, outras também fomos recebendo ao longo dos dias anteriores a este webinário, portanto vamos agora passar assim por vários, não obstante depois irmos também responder a algumas perguntas que foram feitas no Q&A. A primeira pergunta é como elaborar uma proposta bem sucedida. Primeiro devemos fazer aqui um aviso, ou seja, não existe um formato de candidatura em que garanta, sendo muito, muito claro, em que garanta que uma candidatura é vencedora ou que passa finalista, ou seja, não há um modelo standard que garante esse sucesso. No entanto, existe é natural que uma proposta bem sucedida tenha que cumprir com algum tipo de princípios. Neste caso, deve clarificar o tipo de intervenção pretendida, deve ter uma comunicação, quanto mais clara for a comunicação e a capacidade de compreensão por parte de quem avalia melhor. O público-alvo deve estar também identificado de uma forma evidente. É importante também conseguir justificar ou conseguir argumentar sobre o impacto
previsto ou gerado pela própria intervenção, e também identificar de forma muito evidente quais é que são os principais recursos, atividades, resultados e mudanças associados, e bem como o processo de monitorização que está associado ao próprio projeto. De demonstrar principalmente o propósito do projeto e depois de que forma, qual é a solidez operacional e organizacional que o projeto tem. Reforço que lá está, que não existe um modelo perfeito e que garanta a uma candidatura ser finalista ou ser premiada, mas estes princípios orientadores à partida promovem uma candidatura bem feita. Pronto, a próxima pergunta é: um projeto que ainda não foi implementado pode candidatar-se? A resposta é sim. O montante do prémio destina-se a apoiar projetos em diferentes fases de concretização, podendo ser submetidas ideias com potencial impacto, a parte de projetos com provas já dadas, procurando financiamento para escala, replicação ou continuidade. Independentemente da fase de concretização em que se encontra, os projetos têm de definir objetivos e prever atividades durante o período de acompanhamento, que se prolongará no mínimo de 12 meses após a atribuição do prémio. Portanto, podem-se candidatar projetos que ainda não foram implementados no terreno, desde que definam objetivos e atividades para todo o período de acompanhamento do prémio. O financiamento do projeto pode ser alocado à contratação de recursos humanos? Sim, pode. No caso do prémio de Só na Educação, não há nenhuma exclusão à partida de custos associados ou de tipologias de gastos. Devem ser claramente justificados, devem ser discriminados para a SONAI conseguir ter durante todo o processo de avaliação, perceber de que forma é que o prémio, ou seja, quais são as principais necessidades de financiamento e de que forma é que o prémio pode ajudar em contrariar essas necessidades. Devem estar devidamente justificados e explicitados os respectivos montantes. Não tem necessariamente de ser só para recursos humanos, pode ser para outras rúbricas de financiamento. O local de execução do projeto deverá ser na instituição ou entidade que submete a candidatura. Aqui é não necessariamente, o projeto pode ser implementado em outras instituições que não é a entidade candidata, desde que a sua implementação ocorra em território nacional. No caso da categoria escolas públicas, o projeto deve ser implementado na escola candidata. E, por exemplo, no caso dos agrupamentos que se candidatam, o projeto tem que ser implementado em uma das escolas ou nas várias escolas do agrupamento em si. Qual a duração do projeto? Um ano letivo, também estamos muito, como é um prémio que eu estou essencialmente na educação, o ano letivo é sempre um calendário orientador, mas não tem que necessariamente cumprir com o ano letivo. Há um período mínimo de 12 meses em que o projeto deverá ter essa duração, sendo que o acompanhamento feito pela SONAI terá também essa duração essa duração mínima. Mas lá está, é um indicador, é um número mínimo de execução e que iniciará ou cuja contabilização se inicia a partir do momento em que é atribuído em que um projeto é considerado como finalista. Depois existe todo um processo a seguir de alinhamento, de reuniões iniciais, conseguir estruturar o projeto e o financiamento adequado, e depois é a partir dessa altura que esta contabilização se inicia. Mas, portanto, não tem necessariamente de cumprir um ano letivo, tem sim que ter uma duração mínima de 12 meses. O âmbito do prémio é apenas a educação formal ou aceitam metodologias que se foquem no desenvolvimento de outras competências? Aqui é importante reforçar que o âmbito do prémio não é apenas a educação formal, o objetivo é apoiar projetos que promovam abordagens educativas inovadoras e que, por via da educação, qualificação ou requalificação, contribuam para a mitigação de fatores de desigualdade ou exclusão, fomentando desta forma uma sociedade mais inclusiva, capacitada e resiliente. Portanto, são aceitos projetos que não se focam na educação formal e que se focam em outras formas de educação.
É dado algum feedback? Uma outra pergunta é se é dado algum feedback aos projetos que não forem selecionados. Aqui, o Prémio Nacional de Educação não dará feedback individualizado, nem prestará informações sobre os motivos de exclusão dos projetos não finalistas. Tendencialmente, tudo o que é o histórico, que é um volume de candidaturas recebidas, é muito significativo, e, portanto, há naturalmente uma mensagem que depois é enviada para os não selecionados, mas não há uma justificação específica nem um feedback individualizado. Um, e é isto, exatamente. Ou seja, não há esta parte individualizada muito devido ao volume de candidaturas recebidas, que andam sempre na ordem das largas centenas. Posso-me candidatar com um projeto de capacitação para pessoas com mais de 50 anos? Aqui a resposta é sim. O Prémio Nacional de Educação premia projetos em qualquer fase do ciclo de aprendizagem. Portanto, podem-se candidatar projetos que se foquem na capacitação de pessoas com mais de 50 anos, sim. Muito bem. Outra pergunta: se o projeto de candidato tem de ser implementado em Portugal? A resposta é sim. O Projeto Nacional de Educação destina-se a apoiar projetos que sejam promovidos, lá está, por qualquer entidade, neste caso aqui, dependendo do tipo de categoria em que estejam enquadradas, mas que devem ser implementados em território nacional, continental, ilhas, mas tudo apenas e só em território nacional português. A empresa candidata tem de estar sediada em Portugal. Aqui a resposta é sim. O prémio destina-se a apoiar projetos promovidos por qualquer tipo de identidade, com ou sem fins lucrativos de natureza pública ou privada, sendo um requisito obrigatório estas entidades estarem presentes em Portugal. Mais presentes, sediada, Sediadas, sim, que é exatamente. importante, sim, que é importante. E a pergunta anterior foca-se na empresa, mas neste caso, depois a resposta diz que é qualquer entidade, portanto, não são só as empresas sediadas em Portugal, é qualquer entidade candidata deve estar sediada em Portugal. Obrigado, Isabel. Pois, posso candidatar-me sendo um empresário em nome individual? Sim, neste caso, o empresário em nome individual pode candidatar-se a uma figura jurídica que é diferente, obviamente, de uma pessoa singular, desde que tenha atividade aberta, enquadrando-se, neste caso, na categoria de entidades privadas presente no formulário de candidatura. Obviamente que isto apenas está disponível para se poder candidatar para a categoria geral e, obviamente, não para as escolas públicas. É possível candidatar um projeto que tenha obtido outros financiamentos? O Eduardo já falou há pouco disto. Sim, é possível. Os projetos candidatos ao Prémio Nacional de Educação podem ser projetos que incluam outros financiadores para a sua implementação, e na candidatura deve ser claro quais os financiadores envolvidos e ainda qual o papel concreto do Prémio Nacional de Educação no projeto candidato. Nos critérios de avaliação, há um critério que destaca as parcerias e outros financiamentos, portanto, tem a sua relevância e claro que deve ser mencionado, mas podem-se candidatar tendo outros financiamentos de outras entidades. Uma nota aqui é, também só para complementar, é preciso deixar claro que o Prémio Nacional de Educação nunca há de financiar, ou seja, nunca há de contribuir para um duplo financiamento, ou seja, a mesma coisa ser financiada duas vezes. É importante preciso fazer essa distinção e perceber que há um financiamento, que mesmo que seja de outra fonte, é para determinadas coisas, e o Prémio só na educação servirá para financiar outro tipo de atividades ou de recursos que sejam necessários para a implementação dos projetos. Uma associação de pais encarregados de educação pode candidatar-se como entidade principal ou deve fazê-lo obrigatoriamente em parceria com uma escola? É uma pergunta que surge muitas vezes, também vi aqui que já surgiu aqui no chat da nossa conversa. A resposta é pode, ou seja, uma associação de pais, se candidatar, se a associação de pais for a entidade candidata, então, obviamente que se pode candidatar ao prémio só na educação, mas a sua candidatura deve ser submetida na categoria geral. Ok? Quando a associação é a entidade principal, e mesmo que esteja em parceria com outras escolas, mas se a entidade candidata seja seja a associação
de pais, então deve utilizar a categoria geral e pode fazê-lo, pode candidatar-se sem problema nenhum. Apenas as escolas públicas ou os agrupamentos de escolas públicas, entidades que sejam escolas ou agrupamentos de escolas públicas, é que se podem candidatar à categoria escolas públicas. Tudo o resto, tudo que não for uma entidade legalmente denominada ou administrativamente denominada como escola ou como agrupamento, é para candidatar-se via categoria geral. Qual é o critério mais determinante na atribuição do prémio? Também é uma pergunta que fazem bastante. Todos os critérios são determinantes na atribuição do prémio, mas os de maior relevância são a existência de fatores de inovação na proposta apresentada e a existência de fatores de inclusão que promovam a igualdade de oportunidades. Portanto, todos os critérios são relevantes, mas destaca-se assim estes dois como os principais de maior relevância. Ok? Já falámos aqui a parte das perguntas mais standard e que fomos recebendo previamente. Depois também fomos, ao mesmo tempo que vocês foram, nós fomos falando e foram feitas vocês foram colocando as perguntas aqui no chat, ou no chat não, mas aqui no espaço específico para perguntas e respostas, nós também fomos selecionando as perguntas a responder e vamos agora passar para essa parte. E pronto, vamos agora aqui também ver um bocadinho. O que é que podemos começar aqui a responder? Pensar. Se calhar começamos por aquelas que foram feitas antes do webinar. Claro, força. Sim, começamos por aí, depois vamos para as que foram Boa. para o webinar. Ok, boa. Pronto, recebemos uma pergunta que diz: tratando-se de um projeto que implique, por exemplo, a criação de uma estrutura de raiz, é necessário já ter à data da apresentação da candidatura uma planta elaborada a um arquiteto, por um arquiteto ou outra entidade competente. E neste caso, dando uma resposta um bocadinho mais geral, não é? Ou seja, os projetos candidatos são sempre avaliados com os critérios de avaliação que foram mencionados até agora, e que sejam aplicáveis a cada categoria. Sendo que cada projeto vencedor terá um acompanhamento ou uma execução mínima do período mínimo de 12 meses, será relevante pelo menos neste período ser um critério fundamental, por exemplo, os fatores de inclusão, os fatores de inovação, o impacto efetivo e as mudanças geradas pelo projeto. É importante que, pelo menos ao longo do período de acompanhamento e de execução, o projeto consiga apresentar estes resultados e estes resultados concretos de implementação. Dito isto, e focando aqui na pergunta em concreto, tendencialmente, uma criação de uma estrutura de raiz é algo que demora sempre algum tempo na sua execução, e mais do que ter a planta ou o projeto do arquiteto confirmado, o importante é que se dentro do período de avaliação se consegue que o projeto, ou seja, não é apenas a estrutura em si que vai gerar os resultados ou os efeitos, é depois o que se faz também com essa estrutura. É importante que o projeto consiga perceber ou consiga garantir que ao longo do período de implementação do projeto ao qual se candidata, consiga incluir todas estas partes, principalmente os resultados efetivos da sua implementação e os efeitos e os impactos que tem no público-alvo, nomeadamente em termos da inovação e da inclusão. Pronto, a próxima pergunta. Alguém que é criador de materiais e trabalha numa escola através de um vínculo com o município e gostava de saber se podia candidatar ao prémio e, caso seja vencedor, se o prémio pode ser atribuído à escola onde trabalha. Okay? Neste caso, lá está. Se a candidatura não pode ser feita em nome individual, como foi mencionado anteriormente, mas se a candidatura for feita via a escola, se for a escola a fazer a candidatura, tem duas opções: candidata-se através da categoria geral ou através da categoria escolas públicas, ou se for através do município, o município está aberto, ou seja, pode fazer a sua candidatura via categoria geral, e portanto é uma questão desta pessoa desenvolver um projeto e que a entidade candidata seja uma pessoa coletiva e que escolha a via ou a categoria que melhor se enquadra.
Passando se calhar agora aqui para as perguntas que estão aí deixando Ok. no chat. Sim. A primeira é um gabinete de comunicação de uma universidade que pretende desenvolver um jogo educativo, se pode concorrer. Aqui sim, a resposta é sim, e neste caso recomenda-se que faça via categoria geral, categoria das escolas públicas, há um foco principal naquilo que é ensino obrigatório, e portanto era nesse contexto em que se enquadra a categoria da escola pública, e aqui recomendamos que façam a candidatura via categoria geral. Próxima pergunta: podemos concorrer como uma unidade de ensino estruturado ou tem que ser em nome do agrupamento de escolas? Neste caso aqui a pergunta é ser em nome do agrupamento de escolas, porque é uma entidade administrativa, ou seja, tem que haver uma entidade legalmente. Falta um bocadinho o termo jurídico específico, mas tem que ser uma entidade, uma pessoa coletiva que seja prevista, e neste caso seria o agrupamento de escolas, até porque depois tem todas as burocracias associadas, tem que ser ou com a escola ou com o agrupamento da escola enquanto entidade candidata. Uma divisão de educação de um município pode candidatar-se a programas que implementa nas escolas públicas? Aqui também a resposta é sim, mas lá está também via município enquanto entidade candidata, e deve-se candidatar, mesmo que o projeto seja implementado nas escolas públicas. Neste caso, o conta para escolher a categoria é a tipologia de entidade, e neste caso teria que se candidatar via categoria geral. Próxima pergunta: os projetos têm obrigatoriamente de abranger todo o ciclo de aprendizagem ou pode-se focar apenas no ciclo de aprendizagem? Podem estar focados apenas num ciclo de aprendizagem, e também podem cobrir todos os ciclos de aprendizagem. Portanto, aqui pode ser em qualquer um, desde que ele esteja bem identificado, ou pode ser em mais do que um ciclo de aprendizagem. Portanto, pode ser em todos, pode ser só num, ou pode ser em mais do que um. E é isto. Sim, força. Próximo. Na candidatura, o orçamento deve ser amplamente discriminado, cada rubrica deve indicar os valores monetários específicos. Sim, o mais possível e se possível. É muito importante conseguirmos ter esta noção específica de onde é que vai ser, ou de quais é que são as rubricas principais em que o orçamento será aplicado. Vamos para a tua 5. O prémio são para projetos que já existem ou pode ser para ajudar a financiar projetos que ainda estão no papel? Esta foi uma pergunta também que já foi respondida pela Francisca durante a apresentação. Sim, é válido para ambos. O que conta é a candidatura e de forma que a candidatura é feita, e como é que justificam ou como é que se responde a cada um dos critérios de avaliação que vão ser utilizados. Os projetos promovidos pelos municípios em parceria com as SIMs junto às escolas podem candidatar-se? As CIMs aqui são as comunidades intermunicipais, portanto, sim, na categoria geral, lá está, a tipologia de entidade que se candidata deve ser uma entidade coletiva, que seja identificável e deve estar enquadrada na categoria geral. Parcerias com entidades públicas e privadas são obrigatórias ou apenas valorizadas? Não são obrigatórias, são valorizadas, há o critério dos outros parceiros e das outras fontes de financiamento. É importante estar esclarecido o que é que cada um faz, o que é que, dentro do que é possível partilhar, para que é que cada parceiro servirá, e também, neste caso, o importante também é descrever para que é que o Prémio Nacional de Educação também, no meio de todos esses parceiros, para que é que o Prémio Nacional de Educação será aplicado. Literacia em saúde é elegível? Também podem candidatar-se, e lá está. O que interessa é o formato da candidatura e se cumpre com os critérios, seja de elegibilidade, e depois serão aplicados os critérios de avaliação ao projeto candidato. Projetos que já estejam a ter financiamento no âmbito de comunidades intermunicipais inseridos no Portugal 2030 podem ser considerados? Sim, a resposta é sim. Lá está, desde que não aconteça daquela nota que eu tinha dado há pouco, de que não haja uma duplicação de financiamento, ou seja, que não se financie as mesmas rubricas, não se financie exatamente as mesmas coisas. Mais uma vez, é importante esclarecer o que é que cada parceiro ou cada financiamento faz, e para que é que o Prémio Nacional de Educação irá servir, e qual é que é o valor acrescentado que o prémio tem para o projeto e para o efeito e para o impacto que é pretendido.
Tendo em conta que o projeto a que nos propomos implica a contratação de técnicos especializados a part-time, em que moldes contratuais pode esta contratação ser realizada? Neste caso aqui, o Prémio Só Educação é um bocadinho agnóstico a essa tipologia, acho que fica ao critério de cada entidade, de qual é que é o formato de contratação que é mais adequado para a implementação de cada projeto. Portanto, aqui é um bocadinho fica ao seu critério, nada é exclusivo, nada é excluído à partida, e portanto podem, obviamente, escolher, lá está, têm toda a autonomia para poderem montar e gerir o projeto como entenderem. Uma entidade sem fins lucrativos pode concorrer tendo como parceria uma escola pública ou deve ser a própria escola pública a concorrer? Lá está, depende, pode ser qualquer uma das opções. É importante perceber qual é que é a entidade que se está a candidatar. Se a entidade que se está a candidatar é a entidade sem fins lucrativos e que lá está, que depois quer implementar um projeto dentro de uma escola pública. Se for a entidade sem fins lucrativos a candidatar-se, segue via a categoria geral. Se for ao contrário, se for uma escola pública a candidatar-se e dentro desse projeto acaba por ter um parceiro de execução que seja uma organização social, uma organização sem fins lucrativos, aí já pode escolher a categoria das escolas públicas, com toda a diferença, seja de critérios de avaliação, seja também de limites de montantes associados, mas pronto, o que interessa é a tipologia da entidade que faz a candidatura. O conceito de projeto educativo do prémio também abrange centros de apoio pedagógico ou destina-se apenas a entidades reconhecidas como escolas pelo Ministério? Também abrange, mais uma vez, categoria geral para estes casos. A categoria de escolas públicas é exclusiva para escolas públicas, neste caso, sim, sob a alçada do Ministério da Educação, mas tudo o que é via categoria geral é abrangido. Relativamente à vigência do projeto, existe algum período máximo de implementação? Há um período mínimo, que é o mínimo são 12 meses, no entanto, pelo histórico que têm sido os vencedores das últimas edições, há aqui uma orientação, há aqui uma orientação entre os 18 e os 24 meses de execução, muitas vezes porque é um período vamos chamar-lhe, confortável, ou que é de alguma forma suficiente, não quero usar aqui nenhum adjetivo que induz em erro, mas é um período mínimo, pelo menos, em que já conseguimos aferir alguns resultados de impacto, alguns efeitos mais sólidos da intervenção. A SONAI tem noção de que muitas vezes 12 meses pode ser limitado para conseguir ter os efeitos efetivos que a intervenção pretende e, portanto, pode perfeitamente ser estendido, mas pelo histórico, lá está, nunca passa muito dos 24 meses, mas não há um período definido, mas serve de orientação. O mínimo 12 meses, máximo à roda dos 24 meses. Elegibilidade, isso. A elegibilidade refere a desigualdade no acesso, mas o critério de avaliação fala em desigualdade e exclusão, por isso ficámos com a dúvida. Um projeto que serve uma comunidade rural com escola pública encerrada, sem exclusão social severa, mas com grave desvantagem territorial de acesso educativo, preenche o critério de inclusão? Sim, preenche. Não tem necessariamente que ser só o acesso para algo que não existe. Portanto, sim, e o importante é que a candidatura consiga responder a esse critério e consiga demonstrar de que forma é que contribui para a desigualdade e exclusão, a desigualdade no acesso, tudo o que permita reduzir ou promover a inclusão ou reduzir a exclusão do acesso a oportunidades educativas no seu espectro mais alargado, preenche o critério de elegibilidade. Vendo aqui também com as outras. O valor pode ser usado para participação da aquisição de espaço ou veículo? Sim, neste caso, ou seja, não há, como dissemos há pouco, não há nenhuma limitação naquilo em que os montantes do prémio será utilizado. Mais uma vez, o que é importante aqui também é perceber de que forma é que o prémio contribui para. Desculpem que são uma coisa que está a apagar. Ok, tudo bem. Apagava-se aqui o monitor. Basicamente o que eu estava a dizer é não há nenhuma limitação nos gastos ou nas rúbricas nas quais o orçamento pode ser aplicado. O importante é perceber de que forma que o Prémio Nacional de Educação
vai ser aplicado e também de que forma é que o prémio vai ser útil para gerar, e esta é uma ligação que é muito importante, para gerar os impactos pretendidos. Pode ser via aquisição do espaço ou do veículo, mas perceber de que forma é que esta aquisição deste espaço ou deste veículo, neste caso, focando aqui nesta pergunta em concreto, vai permitir ou vai ter um efeito concreto ou significativo no impacto pretendido e nas mudanças pretendidas. Projetos implementados em Portugal cujo público-alvo são imigrantes são elegíveis? Sim, a única questão, como dissemos antes, o que conta é que a entidade que promova a entidade candidata que promova o projeto deve estar sediada em Portugal e o projeto tem que ser implementado em Portugal continental. Quanto ao público-alvo, pode ser para qualquer um, desde que preencha os critérios de elegibilidade, qualquer ciclo de ensino, qualquer fase de aprendizagem ao longo da vida e qualquer público, independentemente da sua origem. Quando da candidatura o orçamento tem de estar discriminado por rúbricas? Sim, é recomendado que o esteja, até porque é importante para que para que a avaliação seja feita corretamente. Quanto mais discriminado por rubricas estiver, melhor. Portanto, sim, deverá estar discriminado por rubricas e não ser apenas e só pedido o bolo, até porque, como eu já disse, vai ser importante definir ou conseguir perceber qual é que é a utilidade, qual é que é a importância que o Prémio Nacional de Educação terá para o desenvolvimento do projeto e o que é que irá, à partida, financiar. Os 12 meses mínimos de duração do projeto vencedor têm de ser de aplicação Uhum. seguida? Sim, a aplicação é contínua a partir do momento em que se inicia o período de financiamento e de acompanhamento. Como eu disse há pouco e como o Daniel também apresentou no dia 10 de setembro, são indicados os finalistas. Depois, a seguir, há um período de ajuste e de reuniões prévias e de organização do projeto, implementação, de definição de alguns modelos de investimento, o próprio cronograma do projeto também pode ser alinhado, e a partir do momento em que se diz, ok, vamos começar, então a partir daí a execução é contínua ao longo dos, pelo menos, 12 meses. Um projeto para o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica com ajuda de inteligência artificial para a identificação de perturbações de aprendizagem numa determinada faixa etária poderá ser um projeto viável? Esta é uma pergunta longa, mas a resposta é sim. Lá está, o projeto, mais uma vez, tem a cumprir com os critérios, deve justificar muito bem porque é um projeto inovador, porque é que promove a inclusão, quais é que são os impactos que pretende, todos os critérios de avaliação devem estar bem justificados, mas neste caso, sim, é um projeto viável, ou seja, viável no sentido em que sim, pode-se candidatar e será aceite para avaliação. Na candidatura podemos anexar vídeos, relatórios e protótipos existentes? Não, neste caso não, a candidatura fica apenas limitada àquilo que é o formulário de candidatura, depois na passagem para os finalistas, depois para as outras fases, aí sim já vão ser pedidos eventualmente outros modelos, mas isso lá está, será só numa fase posterior, depois de recebidas todas as candidaturas, feita a avaliação e serem identificados os finalistas. Portanto, a resposta é não. No meu caso, o projeto é financiado até setembro de 2027. Posso me candidatar através da replicação do mesmo projeto? Neste caso, lá está, à partida não, porque haverá uma duplicação de financiamento que coincide com o timing de execução. Ok? É importante ter isso em conta. Este aqui é um caso muito, muito particular. Portanto, se há um financiamento até setembro de 2027, se for para ser financiado pelo Prémio Nacional de Educação, então até setembro de 2027, o Prémio Nacional de Educação tem que financiar algum aspecto dentro desse projeto que já não seja financiado pelo outro financiamento. A ideia é evitar que exista um duplo financiamento, ou seja, que se financie a mesma coisa ao mesmo tempo, duas vezes. Portanto, é isto. É isto. Acima de tudo é isto. Numa escola, para se cumprir os 12 meses, apanha a interrupção escolar. No caso da aplicação direta aos alunos do projeto, este é interrompido, ou nesta fase canaliza-se, por exemplo, a avaliação de impacto, atividades pontuais, etc. Aqui,
percebemos isto e é sempre uma questão particular, coincidir calendários com os calendários do ano letivo, mas sim, ou seja, primeiro, não há problema nesta fase em canalizar esta sugestão que é dada aqui em se canalizar para a avaliação de impacto, atividades pontuais, etc. Muitas vezes o que pode acontecer, ela sai, ter um cronograma um bocadinho mais alargado, em que consegue cobrir um ano letivo inteiro, mesmo que os 12 meses, imaginando, dando só aqui um exemplo, só para conseguir fazer aqui para conseguir dar uma resposta, imaginando que o financiamento vai ou que o projeto estava pensado para ser de setembro a dezembro, obviamente que apanha aqui 2 anos letivos a meio, não é? O, 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 o projeto pode ter um cronograma mais alargado que abranja um ano letivo inteiro e ainda parte do outro, portanto isso aí não há problema, é um bocadinho ter em conta essa conjugação de calendários. O pitch é online ou presencial? E se é presencial, onde? Sim. O PID vai ser presencial na sede da SONAI, na Maia. É lá onde vai ser toda a ação de pitch. O pitch lá está, vai ter os finalistas e vai ser uma dinâmica a partir de dia completo, mas depois os que forem finalistas receberão uma comunicação mais específica e com todas as instruções necessárias. O território da região dos Açores é elegível para a candidatura? É elegível, sim, tudo o que forem regiões autónomas, tudo o que é território de Portugal nacional, a sua a totalidade, contam para a candidatura. Ele não é exclusivo para Portugal continental, as regiões autónomas também estão naturalmente abrangidas pelo Prémio Nacional de Educação. Será aceito um projeto de capacitação de comunicação aumentativa e alternativa em que haja formação quer às famílias, quer à comunidade educativa, para garantir uma inclusão das pessoas não verbais e o seu acesso a uma educação digna, sendo promovido por uma associação de doenças raras? Este é um projeto já específico, mas sim, a resposta é sim. A categoria geral, via categoria geral, porque a entidade candidata será a Associação de Doenças Raras, deve explicar muito bem qual é que é o projeto, público-alvo, de que forma é que ele responde às diferentes perguntas do formulário e, consequentemente, a aplicação dos critérios, mas sim, pode ser aplicado, é aceito. Hum, Eduardo, deixa-me Força, fazer Daniel. uma intervenção geral. Não Claro. sei se me conseguem ouvir. Estamos aqui. Sim, sim, Já sim, estamos sim. bem? Só com o microfone. Muito obrigada. Mas basicamente para dar, digamos, alguma tranquilidade a quem tem projetos, que é pensar no espírito do Prémio Nacional de Educação. Eu acho que ficou patente ao longo desta sessão que há muito poucas situações de exclusão da validade dos projetos. Não é esse o princípio que nós seguimos, de excluir à partida projetos, desde que tenham a ver com este âmbito de educação, como nós dizemos. O projeto muito dificilmente será excluído à partida. Outra dimensão importante de terem atenção é que não há também uma definição estrita do tipo de despesas que podem ser apresentadas. Elas são amplas, devem ser claramente explicadas porque é que fazem sentido para a execução do projeto. E por isso, em geral, eu daria esta mensagem. Não me preocuparia tanto com possíveis fatores de tornar inelegível o projeto, porque realmente não é essa a base, não é essa a lógica, e podem vê-lo no regulamento, que há questões muito específicas que tornam inelegíveis, mas estão devidamente tipificadas. É muito mais importante focarem-se na apresentação da valia daquilo que é o projeto. E é preciso ter também a atenção um aspecto que é, há certamente muito mais projetos que têm mérito do que aqueles que nós conseguimos premiar. E, portanto, nós não estamos apenas a olhar para o mérito ou não do projeto, mas sim para uma comparação relativa com outros projetos e com a sua capacidade de fazer entender ao júri
quão relevante o projeto é. E eu acho que é aí que vale a pena investirem o tempo. Dar uma nota que, para o júri, nós todos os anos temos trazido pessoas com diferentes abordagens, pessoas que têm conhecimento profundo do sistema, pessoas que têm um conhecimento não necessariamente do sistema, mas uma proximidade à educação, à inovação, a várias problemáticas, porque não se trata apenas de uma escolha que a SONAI faz, mas sim da utilização de especialistas na área para termos uma visão múltipla e abrangente para poder fazer esta seleção. Como devem imaginar, é muito difícil, porque há inúmeros projetos que têm valia. Dito isto, temos estes critérios orientadores para que o próprio júri consiga melhor fazer esta triagem, mas queria deixar muito claro este apelo, que é o foco, eu diria, tem muito mais a ver com tornarem claro qual é o projeto, o impacto do projeto e o papel que este valor do Prémio Sonai Educação terá na prossecução desses objetivos, e menos se a despesa cabe ou se a tipologia, porque é bastante amplo aquilo que está contemplado no regulamento do prémio, na origem, na essência daquilo que nós queremos premiar. Obrigado, Daniel. Acho que ficou muito claro. Acho que seguimos todos do mesmo espírito. Estava aqui a ver no chat que quem fez a pergunta há pouco sobre o projeto de capacitação de comunicação aumentativa e alternativa não tinha ouvido a resposta, e por isso repetiu a questão. Portanto, sim, pode-se candidatar também com todo esse critério específico. Portanto, sim, força. Continuando aqui com as perguntas. Essa pergunta do chat, que é: são selecionados quantos finalistas? Sim, essa é uma fase posterior, mas para ambas as categorias, para serem levadas ao pitch na sede da SONAI, serão 10 finalistas em cada uma das categorias. Cada um deles terá a oportunidade de fazer o seu pitch para os membros do júri. Isto vai ser uma fase posterior a esta fase agora da avaliação. Como o Daniel disse, acho que o importante é ter aqui um foco mais do que perceber o que é que inclui, ter muito presente o que é que o Prémio Sonai exclui, como o Daniel disse, é pouca coisa, e sim fazerem muito bem, argumentarem muito bem na candidatura qual é que é a mais-valia do prémio, qual que é, perdão, a mais-valia do projeto, que forma é que responde aos critérios principais, como foram mencionados na apresentação, da inovação e da inclusão, de que forma é que gera impacto, como é que o prémio pode contribuir para isso, e conseguirem ser o mais claros possível na candidatura. Acho que é um bocadinho isto em termos de perguntas e respostas. Temos aqui outra pergunta. Um dos docentes responsáveis pela candidatura encontra-se em situação de mobilidade, não tem garantia de colocação na mesma escola no próximo ano letivo, nem de continuidade com os alunos envolvidos no projeto. A candidatura deve ser feita na categoria geral? Este aqui é um projeto muito, muito concreto, que eu acho que nós consideramos que, se o projeto depois eventualmente for para os finalistas ou for premiado, terá que ter se calhar uma análise um bocadinho mais detalhada. Aqui só com este enquadramento é naturalmente curto, mas pode fazer a candidatura também na categoria das escolas. Lá está, consoante o montante, a especificidade do projeto ou a complexidade do projeto, pode fazer ou na categoria das escolas ou na categoria geral. Lá está, as escolas podem candidatar-se às duas categorias, desde com projetos distintos. Portanto, é uma questão de escolher qual é que é a categoria que melhor se enquadra, seja em termos de montantes, em termos de complexidade do projeto, sabendo que numa categoria tem mais critérios de avaliação a serem aplicados do que noutra. Eu acho que daquilo que nós temos vindo aqui, eu acho que já cobrimos as perguntas todas. A Luciana tem-nos estado aqui a ajudar a gerir esta parte, e eu acho que nós já conseguimos fazer aqui a maior parte das perguntas. Peço também a ajuda à Luciana ou a alguém da Sonai, saber se estamos a falhar aqui com alguma.
Alguém disse só mais um no chat? Eu penso que, em geral, estamos a responder. Hum, Há algumas questões muito específicas sobre elegibilidade ou não, e eu aí volto àquilo que dizia há pouco, que é o que não é elegível está muito bem definido, portanto, dificilmente será uma questão de, à partida, não ser um projeto elegível. Terá eventualmente mais a ver com a capacidade de mostrar que deve ser um dos finalistas e depois um dos vencedores, à luz de tudo aquilo que são projetos que são apresentados, e da sua capacidade de clarificar, acima de tudo, o impacto, através de iniciativas de inovação e de inclusão. Portanto, era a nota que eu deixaria em geral para a maioria destas questões de dúvidas sobre se há elegibilidade ou não. Sim, muito bem. Não obstante, depois todas as respostas serem dadas também via e-mail, mais o que não conseguimos responder aqui. Há aqui várias que vão sendo apresentadas. Se aqui esta última que acabou de entrar, existe algum e-mail ou telefone de contacto para esclarecimento de dúvidas? Sim, existe o contacto no contacto via site. Temos ali o info@prémio-sonaeducação.pt, que tem sido o e-mail onde se vamos agrupando e recebendo algumas dúvidas, ou a maior parte das dúvidas, e que depois vamos dando resposta. Já percebi que houve aqui está aqui uma pessoa a dizer que não utilizou o formulário, que não obteve resposta. Nós vamos rever essa parte, mas à partida nós temos sempre mantido essa, essa, essa resposta atualizada, e tem sido sempre via, via e-mail. É o que tem funcionado melhor. Já vi que a Luciana aqui também já respondeu à penalização aqui da Patrícia. Aqui outra pergunta sobre a ZNI, estamos a falar de empresários em nome individual, foi respondido também durante a sessão. Podem se candidatar, e só não se podem candidatar pessoas individuais, ou seja, tudo que for individual. Ok? Temos também aqui uma sobre a compra ou aluguer de viaturas, despesas de combustível são consideradas despesas elegíveis? Sim, lá está, não existe grande limitação em termos daquilo que são despesas e critérios de elegibilidade para as despesas. O mais importante é muito percebermos de que forma é que as despesas e as diferentes rubricas do orçamento vão ser aplicadas, qual é que é o contributo que tem para a execução do projeto, qual é que é o efeito e o impacto efetivo que tem, e de que forma é que o Prémio Só na Educação vai, vai contribuir para isso. Ah, Aqui uma que agora da Ana Coelho: PSS podem candidatar-se? Sim, podem candidatar-se. hum, e sim, lá está, o apoio financeiro pode ser para essa consultoria. Lá está, tudo deve estar discriminado naquilo que é a proposta de orçamento, e depois aí é avaliado dessa forma. Como o Daniel disse, há muito pouca coisa que é excluída, e portanto conseguimos cobrir as diferentes necessidades. Mas sim, PSS podem candidatar-se, e lá está, aqui via categoria geral. temos aqui outra. No caso de ser aprovado o projeto e atribuído o prémio, isso posteriormente a quando a sua candidatura existirem outros Sim, claro. parceiros a contribuir para o projeto, desde que não repliquem financiamento, podem ser acolhidos? Sim, neste caso sim, lá está. Consequentemente, o importante é evitar que se repliquem, ou seja, que haja um duplo financiamento. Há coisas que não se conseguem prever à data de candidatura, e que obviamente que só acontecem mais tarde, e portanto isso aí é uma questão de se ir conjugando, e de se evitar que se esteja a financiar a mesma coisa, mas de uma maneira geral, sim, não há qualquer problema. É boa. Obrigado. Pronto, acho que deste lado acho que cobrimos a maior parte dos temas. Nós depois vamos fazer aqui uma revisão também do que está no chat, e que eventualmente não tenha sido esclarecido, ou que não esteja aqui na apresentação. Ahm, e é isto. E depois o que eventualmente ficar em falta, enviaremos esclarecimentos
Certo, Isabel, Luciana, Daniel, Helena, só um bocadinho para vocês essa parte. Obrigado. Sim, eu creio que obrigado, Eduardo, Francisca, por esta maratona de respostas a todas as dúvidas que foram colocadas. Penso que ficou esclarecido, se não a totalidade, muito próximo da totalidade. Resta-nos agradecer sinceramente o tempo que despenderam para saber mais sobre o Prémio Sonai Educação, fazer o apelo de candidatem-se. Só assim, esse é o primeiro passo para serem vencedores e, portanto, acho que acima de tudo é esta a mensagem. Temos muito gosto em ver o dinamismo da área da educação e em acolher as vossas propostas, e até breve.